para todos nós que estávamos ali naquele primeiro grupo, naquela primeira diretoria, naquele primeiro mandato, a maior dificuldade é conseguir gente. Muito, muito boa tarde, gente. Estou aqui mais num podcast, um podcast diferente. Um podcast que é marcado pela Presidentes que marcaram história. Hoje tenho um orgulho imenso de estar recebendo aqui o nosso ex-presidente e primeiro presidente da CDL Jovem, Vinícius Venturim, que desde já eu peço para dar um alô para a nossa audiência, falar um pouquinho com a gente. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar podendo falar com você, conversar um pouquinho dessa história aí que faz parte da CDL e é tão importante. Sim, é uma honra. Falo, todo convite da CDL sempre para mim é uma convocação. Não existe resposta não, né? Para vocês, eu fico muito honrado de estar aqui abrindo esse novo quadro, né, do podcast que vai ouvir aí todos os ex-presidentes da CDL Jovem, né? Legal. CDL Jovem também a gente tá trazendo aí os presidentes que marcaram história, também os ex-presidentes nossos. Então tem coisa bacana, tem muita história para se contar e para se eternizar aí através desse quadro nosso. Mas antes de mais nada, vocês aí que não peço para seguir a CDL Vitória, @CDL Vitória, e também para que siga ali, @CDL Jovem Vitória, e não deixe de seguir também @Politintas, que é a empresa aí que o Vinícius faz parte, está lá no conselho, já é a primeira sucessão ali da empresa. E falando de CDL Jovem, Vinícius, eu gostaria muito de fazer uma provocação aqui, né? Primeiro, dizer do orgulho que eu tenho em estar fazendo parte aí da CDL e estar falando com você. E a CDL Jovem, o quanto que me aproximou e o quanto que eu vejo o posicionamento. Lá atrás, hoje a CDL Jovem já tem 19 anos. Vai chegar aí sua segunda década de existência, né? Eu gostaria que você pudesse falar um pouco para nós. O que te estimulou, o que se incentivou para ser esse cofundador aí, ser o primeiro presidente e iniciar esse movimento aí de jovens empreendedores que hoje de fato fazem história, e temos o orgulho de falar mais que você não é um jovem empreendedor, mas um grande empreendedor. Obrigado. Bom, primeiro, assim, tem um detalhe, né, que a CDL Jovem já tem 20 anos, porque a primeira semente foi plantada antes da fundação. Olha aí, ó. Fui eu que enrolei seu Elcio quase um ano. Então, o seu Elcio Rezende, que era o presidente na época, né, espero que tenha a oportunidade dele vir aqui contar a história, porque foi uma pessoa que marcou demais a história aqui da CDL Vitória e da CDL Jovem, né. Ele fez um convite para participar da convenção lá em Joinville e conhecer o movimento, né? E estava muito enrolado na época e tal, e acabou que não começou na primeira convocação do seu Elcio. Depois ele me chamou na chincha e veio a segunda o convite. Eu falei, tá certo, vamos começar. Então, na verdade, foi um casamento de duas necessidades, de duas vontades. Eu tinha acabado de voltar do MBA, eu morei fora um tempo, estudei fora um tempo, e eu queria criar um núcleo de relacionamento próprio para não depender só do meu pai para ter meus relacionamentos profissionais, né? Não ser conhecido simplesmente como o filho do Vinícius, o filho do Stanislau. É uma coisa que me orgulha muito, mas não me limito a isso. Então, eu queria montar uma associação de jovens sucessores de empresas familiares. E trouxe essa ideia aqui para a CDL Vitória, no intuito de convidar os filhos dos diretores para fundarem uma associação junto comigo. E o seu Elcio falou, não, poxa, mas a gente tem aqui o nosso projeto estratégico de fazer a CDL Jovem. Então, vem aqui, participa aqui da nossa entidade. Então, foram duas necessidades, duas vontades que se encontraram e deram super certo. Tem um orgulho muito grande, né, de ter sido aí essa primeira semente que o seu Elcio plantou, né? A gente trouxe aí várias pessoas nessa primeira diretoria, por isso que eu sempre faço questão de falar, eu sou o cofundador, fui o primeiro presidente, mas não fui o fundador, né? Muita gente participou desse sonho, dessa empreitada comigo.
Olha, primeiro é uma curiosidade que a gente não sabia, eu pelo menos não sabia, que a CDL já tem 20 anos, né? Então, isso é importante que quando a gente analisa, inclusive, o que existe da própria CDL, também dá-se conta que lá, 60 anos atrás, já existia um movimento. Sim. E hoje nós temos a oportunidade de ter uma prova viva, que de fato já existia um movimento. Aham. E um movimento que acabou se materializando. A data estatutária foi ali pela primeira assembleia, teve a eleição do presidente, da diretoria e tudo mais. Então, estatutariamente está certo, são 19 anos. Mas eu gosto de falar assim, tudo tem uma história por trás. Isso né? É importante. E eu acho que essa memória, eu acho que é o principal objetivo desse podcast, né? Dessa gravação, é de ficar como registro, como memória da história da entidade, né? Então, a primeira iniciativa, ela foi na convenção lá de Joinville, o movimento CDL Jovem no Brasil nasceu lá em Joinville, inclusive era um xará meu, Vinícius, que era o presidente lá, estava encabeçando o movimento e tudo mais, e eu fui lá para conhecer, né? E pelas circunstâncias ali de trabalho e tal, eu fui enrolando e a fundação mesmo foi lá em 2004. Parabéns pelo movimento. E outra coisa, assim, eu acho que algo que me chama a atenção nessa colocação do início da CDL é o seguinte: você já vinha falando de sucessão, algo que parece ser tão novo, ou pelo menos mais falado nesse momento, sucessão, governança, etc., e traz para aquele momento, e eu acho que isso é bom se destacar, porque até digamos, a mola prepulsora para a instituição da entidade já se pauta ali numa inovação, né? numa atitude inovadora, talvez eu acho que seria essa palavra, e por isso parabéns, porque a CDL Jovem hoje já fez presidente, tanto para dentro como para fora, e você é um exemplo de pessoa que está ali fazendo, passando pela questão da sucessão familiar. E falando especificamente ainda da sucessão, naquele momento ali, que você já estava na sua empresa, já era um empresário em expansão, assumir a CDL Jovem, estar ali naquele movimento, com esse propósito, com esses desafios, qual que foi ali, digamos, os principais desafios, as principais questões que foi enfrentada, que você poderia falar um pouco para a gente compartilhar? Eu já estava inserido no negócio da família desde que eu tinha 14 anos de idade, né? E toda a minha formação já foi focada já com essa decisão de trabalhar junto com meu pai, né? E era uma preocupação dele, foi sempre um cuidado que a gente teve um com o outro, e nós temos o cuidado também com a empresa, com os nossos colaboradores, né? E muito consciente da responsabilidade que é dar continuidade a um legado, né? E eu acho que as coisas acontecem, as grandes realizações acontecem quando somam-se vontades, necessidades, sonhos, né? Então, a CDL Jovem, ela propicia um desenvolvimento de um jovem para se tornar um melhor empresário e, ao mesmo tempo, forma jovens para que sejam também dirigentes da entidade. Né? Exato. O objetivo principal lá que era formar novos dirigentes para a CDL Vitória, né? Renovar o quadro de dirigentes para que tenha continuidade, né? E eu falo, foi de fato um sonho que a gente tornou realidade, que aconteceu mesmo quando o Adriano foi presidente aqui da entidade sênior, né, ou master, como eles têm chamado agora, né? O Adriano, que foi nosso presidente na CDL Jovem, foi presidente da CDL Vitória. Eu acho que foi o ápice, né? O ápice, né? Não o ápice, eu acho que muita coisa grande pode acontecer aí para frente, né? Mas eu acho que foi a principal entrega, e que bom que o seu Elcio pôde presenciar isso, porque era uma expectativa, era um sonho, era uma promessa, e que foi entregue. Pois é, inclusive esse próprio movimento a gente verifica, a gente nota, né, que no Brasil todo a CDL Vitória especialmente acaba sendo uma protagonista desse movimento jovem e vem fortalecendo cada vez mais, e todo o movimento jovem, quanto também a própria CDL, muito tem a agradecer para quem
digamos, foi o primeiro capitão desse barco e essa é um pouco ali a nossa missão de estar falando e registrando tudo isso. Naquele momento ainda, Vinícius, eu queria, se teve algo que foi assim muito marcante que você esteve à frente da CDL Jovem, que você poderia destacar assim, olha, isso aqui me marcou nesse período muito, ou foi um grande desafio, ou foi algo que eu precisei muito de estar enfrentando, encarando e entregando ali, que se a gente poderia compartilhar com quem nos acompanha e escuta? Assim, são coisas que a gente tem até dificuldade de falar, que emociona muito, né? Mas assim, eu acho que para todos nós que estávamos ali naquele primeiro grupo, naquela primeira diretoria, naquele primeiro mandato, a maior dificuldade é conseguir gente, né? É um trabalho voluntário formado por outros jovens empresários, sucessores ou não. Naquela época, né, tem estudantes, às vezes são pessoas que nem ainda têm a sua própria empresa, mas que, né, sonham em empreender. Então, a gente formar um grupo de voluntários para vir à noite, numa reunião no centro de Vitória, né? Cara, foi muito difícil. Teve uma reunião que a gente fez aqui, e o Léo Crolling sempre conta essa história. A gente falou, teve reunião que a gente fez com 4 pessoas, cara. 4, 5 pessoas, a gente tinha dificuldade de conseguir gente. E a alegria, o orgulho que dá quando fala assim, olha, a última reunião da CDL Jovem foi feita no auditório, porque não cabe mais na plenária. Entendeu? Cara, é um orgulho danado pra gente, né? Que começou ali do zero, na dificuldade, né? Naquela época, o movimento estava muito fragmentado, desorganizado nacionalmente, a gente não tinha projetos, né? Então, eu falei, o que nós vamos fazer? Uma coisa que marcou muito foi quando a gente se aproximou da CONAGE, que trouxe eventos aí de escala nacional, projetos de escala nacional aqui para Vitória. Foi até meio que um bote salva-vidas para a gente, porque o movimento nacionalmente estava fragmentado lá por conta de problemas da confederação na época. E a gente viu ali em projetos que não eram da CDL, mas que a gente executou aqui como CDL e que cresceram, que deram muita visibilidade para a nossa entidade, e que até hoje são replicados, como, né, na época a gente chamava de Feirão do Imposto, né, e hoje é o DLI, que eu acho que é talvez um projeto da CDL Jovem que mais tem visibilidade aqui na sociedade capixaba. É verdade. Inclusive está através do DLI agora, né, que se aproxima. Que é o Dia da Liberdade do Imposto, né? Só para o pessoal entender a sigla. Exatamente. Que a gente é de casa não já acaba sabendo, né? É muito habitual falar, mas é isso mesmo. O Dia da Liberdade de Impostos tem sido hoje um grande gancho, né? Um grande posicionamento com relação ao CDL Jovem. Você já começou falando, mas eu queria me aproveitar mais um pouquinho com relação assim, ó. Hoje podemos falar 2 décadas, né? Você como primeiro presidente, vendo todo esse movimento da CDL Jovem, que inclusive no solo capixaba tem sido protagonista não só no movimento lojista, mas também nos movimentos empresariais jovens, lotando plenária, sendo responsável por uma das principais ferramentas de comunidade, engajamento e novos associados para a CDL Vitória. Quando você olha lá, fui o primeiro presidente disso, eu fiz parte disso. Qual o sentimento e o que você poderia até mandar uma mensagem para o jovem empreendedor que deseja também fazer parte desse movimento? Uma coisa assim que, em primeiro lugar, é muito difícil empreender. É muito difícil como jovem se posicionar, encontrar o seu caminho, né? Que eu falo assim, vem participar. O tanto que a gente aprende um com o outro, né, nessas reuniões, nessas trocas, porque não é só trabalho. Aqui eu formei grandes amizades, né, e aprendi muito, por mais que já estivesse trabalhando há muito tempo, mas ter a oportunidade de participar de uma entidade como associado já é bacana, mas como dirigente, como atuante né, e a CDL Vitória também, a CDL Jovem Vitória, ela também se distingue por causa disso, porque a gente mete a mão na massa, né? A gente faz, quando tem um projeto, a gente que vai lá,
organiza tudo, monta tudo, faz, executa, né? Então, é uma oportunidade de desenvolvimento o que eu aprendi aqui, por exemplo, tive um media training, tive a oportunidade de gravar entrevista ao vivo e tudo mais, então ali você já vai trabalhando oratória, vai trabalhando tanta coisa, né? Organização de reunião, né? Delegação com time, a gente fez planejamento estratégico, né? Tantos anos, então assim, aprendi muita coisa, eu sou muito grato por isso, e eu falo, pô, você que é jovem empreendedor, jovem empresário, vem, participa do movimento, porque aqui você vai, primeiro, encontrar gente que está passando pelas mesmas dificuldades que você, então você não está sozinho, né? Você vai encontrar outras pessoas que estão ali vivendo o mesmo momento que você, que podem te ensinar muita coisa, que podem te ajudar, e eu acho que é muito positivo esse impacto, né, que a gente causa na sociedade. Bom, você falou muito bem, inclusive, da questão ali de todas as entregas que foram capazes de ser desenvolvido dentro da entidade, inclusive até como dirigente, mas a gente vê também que muito que a CDL Jovem tem um papel fundamental no seu dia a dia ali, de desenvolver também aquele empreendedor, aquele empresário, também no seu negócio, também na sua atuação ali empresarial. Para você, todas essas entregas, esses desenvolvimentos que foram feitos interno, na sua vida empresarial, o que pode colaborar, o que você poderia destacar que te ajudou a chegar hoje no patamar que a empresa de vocês está? Pelo que eu disse aí, a oportunidade, né, por exemplo, como presidente, né, fui convidado a participar de convenção, assisti muitas palestras, participava das reuniões da CDL Master, né, também aprendendo ali, convivendo com os diretores mais antigos, mais experientes. Então, assim, isso daí foi me ensinando, me trazendo ali mais experiência, mais maturidade, mais equilíbrio, né, que com certeza contribuíram aí no meu desenvolvimento como empresário, como líder. Legal. Eu tenho, assim, com muito orgulho, né, inclusive, que a gente sempre menciona esses cases, pode dizer assim, cases dirigentes, amigos, associados da CDL Vitória, quando se recebe um prêmio, por exemplo. E atualmente vocês receberam um prêmio, que é muito importante. De fato, um prêmio pelo destaque da atuação empresarial que vocês vêm atuando nos últimos anos, líder de mercado, com vários posicionamentos. Isso muito nos orgulha de saber que a CDL fez parte, de alguma maneira, veio a CDL Jovem e a própria CDL, para contribuir com isso. Mas para chegar num prêmio como esse, para chegar numa posição, para avançar, para empreender, se tem muitos desafios. Na sua visão, quais são os principais desafios aqui no estado do Espírito Santo e como a CDL Jovem e o movimento associativista pode colaborar a ultrapassar de maneira que isso se torne um desenvolvimento para o empreendedor? Sim. O meu pai sempre conta a história dele aqui no movimento. Ele foi, né, o Stanislau Venturini também já foi presidente aqui da casa. Duas vezes, né? Já foi vice-presidente, já foi. Meu pai participa de movimento associativista desde que me conheço por gente. Né? Eu lembro de eu pequeno aqui, chegando à noite, ele viajando com o Wilson Bose para o interior, para fazer CDL em outras cidades e tudo mais. Então, assim, isso para mim sempre foi um modelo, um exemplo, uma escola, né? E ele apresenta com muito orgulho, ele tem uma penca assim, de crachás das convenções que ele participou, dos congressos que ele participou, né? Através do movimento lojista, né? Através da CDL. Ele fala, tem muitas coisas, por exemplo, a iniciativa de informatizar politintas, ele tomou a iniciativa inspirado de uma convenção que ele participou. Olha, que legal. Outra história aí que entendeu? É para ficar então, na história. Então, eu já tô te pautando aí quando você for entrevistar. Olha isso aí. Quando você for entrevistar meu pai. Pedro, tem que anotar e fazer um corte disso daqui, só para gente falar com o presidente, hein? Então, assim,
essa jornada nossa como empresário, participando do movimento lojista, do movimento empresarial, aqui na CDL, lá na Comac, hoje eu participo de Sincades, participo lá no Espírito Santo em Ação. Então, essa atuação associativista, ela nos propicia um desenvolvimento como líder, como pessoa, como empresário, né? Nos apresenta pessoas que enriquecem muito o networking, né? Traz um reconhecimento e quando você olha para trás e fala assim, poxa, eu como pessoa pude contribuir no desenvolvimento de um colega, né, empresário, de uma associação, né, de uma empresa. De uma empresa e da sociedade, porque aquela coisa, poxa, a gente ali conscientizando um cidadão a respeito do quanto de imposto que ele paga através das compras dele, e de o que isso representa no preço do produto ali que ele está consumindo todo dia, eu acho que isso daí a gente está contribuindo positivamente. Quando a gente organiza uma palestra, que vem pessoas e tudo mais, aí você fala assim, poxa, valeu a pena, porque é aquela coisa, a gente abdica, né, de tempo na empresa e de tempo com a família para participar de uma associação como voluntário. A gente, né, diretamente não ganha nada, só que a gente aprende muito, cara. Muito. Então, eu sempre falo para as pessoas, olha, participa, vai lá, atua, seja voluntário, se envolva mesmo, porque a gente ganha muito, a gente aprende muito, a gente cresce muito. Bom, é muito bonito de ver você falando efetivamente com... eu tenho certeza que quem vai nos assistir, quem está nos assistindo, vai poder ver a emoção na sua fala, na sua expressão. É muito bonito para mim, de minha parte, me inspira, inclusive, poder estar falando dessa maneira, com essa transparência, com essa franqueza. E, inclusive, hoje, existem muitos gestores que vão poder estar nos assistindo nessa conversa. E muitos deles gostariam de sentar aqui e poder falar frente a frente, porque é o desejo de muitos, aqueles que estão iniciando ou que já têm a sua caminhada, mas que estão ali na gestão para trocar. E isso tem sido o nosso papel, de democratizar, sobretudo de marcar na história uma certa trajetória e ser um exemplo, fazer de exemplo para aqueles que estão vindo aqui. Para esses gestores, especialmente para esses gestores que já estão com uma caminhada, já estão tentando desenvolver, estão querendo se movimentar, crescer, se posicionar. O Vinícius, que é primeiro presidente, que está dentro da CDL, que hoje, de fato, está à frente de uma empresa que é Orgulho Capixaba, qual é a mensagem que você mandaria para ele nesse momento? Olha, se eu fosse você, 2 pontos... Eu normalmente eu falo muito sobre a questão, eu chamo de 3 P's, né, que é a questão do preparo. Acho que a pessoa tem que se formar, o planejamento e a persistência. O persistente é o teimoso que deu certo, e o teimoso é o persistente que deu errado. Então, assim, perseverar, né, naquele teu planejamento, naquele teu sonho. Mas isso tudo tem que ser com preparo, com estudo, com pesquisa, né? Então, esses 3 P's, inclusive um dos slides lá na apresentação que eu fiz sobre empreendedorismo jovem, né? Uma outra coisa também que eu falo muito é a questão de foco, né? Porque eu acho que a pessoa tem que fazer algo, quando fala assim, estratégia é escolha, né? Você tem que fazer uma escolha, não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo, não dá para ser o melhor em tudo. Então, sabendo ali, tendo um autoconhecimento das suas características, das suas forças, alavanca o que você tem de bom, o que você tem de forte, foca nisso daí, né? Persiste que você vai realizar. Olha, dica de ouro, hein, para você que nos assiste, não deixe de nos acompanhar. E, sobretudo, o seguinte,
Nós estamos falando de dica de ouro. Eu sou o advogado nesse momento seu, se tivesse na frente dele aqui, poderia fazer essa pergunta. Essa pergunta é de milhões. Obrigado pela resposta. Eu acredito que muitos que tivessem aqui falariam e faziam essa pergunta. É muito filosófico para falar em pouco tempo, mas eu acho que deu um recado. Deu, sem dúvida. São dicas que, inclusive, muitos empreendedores, muitas pessoas demoram até muito tempo de escutar. E eu tenho certeza, a gente escuta isso quando, eventualmente, a gente está conversando com uma pessoa aqui, uma pessoa que muitos gostaria de conversar, eles falam, pede a dica, por favor, mande a dica, e é isso, obrigado pela pergunta, eu sempre tento aproveitar e explorar no momento que a gente está podendo falar, no bom sentido, para que a gente possa democratizar essas informações. Hoje, Vinícius, nós temos aí mais de 1.300 associados à CDL Vitória. E uma quantidade de empreendedores jovens, atuais, que ainda não são associados. Para nós é muito importante escutar uma mensagem, não só do nosso ex-presidente CDL Jovem, do nosso associado, mas também do Vinícius, empresário de sucesso. Gostaria muito que você pudesse mandar uma mensagem para os nossos associados e para também os nossos não associados que estão nos assistindo. Quem não é associado, eu acho que precisa se associar, porque tem muito benefício. Eu acho que a CDL sempre focou muito nisso daí, né, de dar retorno para o associado. O retorno do investimento, eu tenho certeza que é muito positivo e é múltiplo, porque o investimento que faz para se associar é muito pouco perto do benefício todo que você pode ter. A gente usa muito isso lá, inclusive replicando os benefícios para a nossa equipe, né? Com os descontos em universidades e tudo mais, todos os convênios, tem muita coisa bacana. Então é positivo se associar financeiramente falando, mas eu acho que institucionalmente é importante, porque eu vejo muitas pessoas reclamarem que nada é feito, reclamarem que nada muda, reclamarem que ninguém ajuda, mas na hora de falar assim, poxa, beleza, vamos lá participar da associação comigo? Ah, não vou ter tempo. Então, eu acho que além de se associar, eu acho que a pessoa tem que arregaçar a manga e vir aqui participar, entendeu? Porque é da nossa cultura reclamar muito e fazer pouco. Esperar que a mudança seja lá na lei, no governo, né? nas instituições, mas a pessoa, às vezes, não faz um sacrifício de dedicar um dia por mês para participar de uma entidade. Então, acho que é muito importante que como falo, né, que seja você a mudança que você espera para o mundo. Né? Acho que atuando numa entidade é uma oportunidade de ouro que você vai ter para se desenvolver como pessoa, para defender os interesses do seu negócio, defender os interesses ali do seu segmento, da sua classe, né? E trazendo benefício para a sociedade. Bacana. Olha, posso fazer uma pergunta, inclusive, de minha curiosidade, para que a gente possa também, que é algo que me faz assim, eu acho que todo mundo gostaria também de perguntar. É público, foi público, está público, que hoje a empresa que você está à frente, que é a Politintas. A propósito, eu queria fazer uma parte que fez aquela belíssima arte aqui no centro de Vitória. Quem não viu, que venha ver, admirar na entrada ali, embelezando o nosso centro. Parabéns por isso. Isso eu precisava de destacar. Mas a minha dúvida é mais o seguinte, é público, e saiu inclusive nas mídias tradicionais que vocês chegaram na marca de 100 milhões de faturamento o ano passado. Isso não é uma marca qualquer. Primeiro que é uma marca que orgulha, independente de entidade, por ser capixaba. É nosso sangue, é puro sangue, é capixaba, isso nos orgulha. E não é uma marca simples de se chegar. Minha curiosidade, eu tenho absoluta certeza que teve muitos desafios. Tenho absoluta certeza que não é fácil, e até pela nossa conversa aqui. Para aqueles que sonham chegar também nessa marca. Qual aquela dica de ouro, se é que você pode dizer, se não for muito segredo, fala um pouquinho para nós. Não tem segredo, não. Primeiro, deixa eu só fazer um adendo aqui para dar o crédito para a pessoa certa. Quem fez a arte foi a Locomotivo, e fez o design todo.
Foi uma iniciativa ali da Secretaria de Turismo do Estado do Espírito Santo, que financiou aquilo dali, a Locomotivo criou, executou. A gente, como Politintas, fez uma ponte com a Tintas Coral, que doou todo o material, e a gente foi ali um instrumento para que aquilo dali acontecesse. Né? Quando a gente recebeu o convite para patrocinar, eu prontamente disse que sim, porque ficou lindo, trouxe um impacto. Lindo. E tem outros murais aí que a gente já participou, patrocinou, a gente está sempre envolvido nisso daí, como uma política de patrocínio nossa. Acho que traz essa coisa que eu estava falando, né? De se você, dentro ali da tua atuação, puder fazer alguma coisa que traga benefício para a sociedade no geral, acho que é obrigação do empresário participar, o que estiver dentro do alcance dele, claro. O 100, né? A gente ficou até com um pouco de pudor, né? De falar, se divulga ou não divulga. Mas assim, eu acho que é um marco importante. Né? São poucas empresas que chegam nesse nível de faturamento. Era um sonho grande meu, porque quando eu assumi, quando houve de fato a sucessão, né, que meu pai passou o bastão e eu assumi a liderança no grupo, né, a gente estava próximo ali tentando chegar nos 50, né, então esse 100 foi um sonho que eu tive e eu fiquei muito feliz de entregar. A dica de ouro volta para aqueles 3 P's que eu falei lá aí do foco, entendeu? Acho que tem isso tudo a gente fez se preparando, planejando e tendo muita persistência. É árduo, tem muito desafio, é muito difícil ser empresário no Brasil, é muito difícil, a gente tem muita dificuldade, o governo atrapalha a gente demais, o ambiente de negócio nosso hostil, né? Massacrante, entendeu? Corrida de obstáculo é pouco para o que a gente passa, né, todo dia, mas assim, eu acho que aquela coisa, a empresa familiar, ela se distingue porque a gente tem um propósito maior, a gente tem um foco maior de longevidade, né, de um prazo maior, quando a gente está tomando decisões preocupados com qual a empresa que eu vou deixar para um filho, né, assim como meu pai teve essa preocupação lá atrás, e hoje a gente vive isso, né, toda a minha família se preocupa muito com isso, tenho filho, tenho filha, tenho 2 sobrinhas, os outros membros da família participam, né, trabalhando em outra empresa do grupo ou participando como conselheiro, né? Então é uma responsabilidade muito grande que a gente tem de governança para que a empresa possa crescer. Sim, a gente cresceu, mas crescendo com bases fortes, com planejamento, com responsabilidade, né? Então cada ano eles vão criando novas siglas, né? Então agora tem o ESG, né? Então a gente está muito focado na questão do meio ambiente, da sustentabilidade, da governança, né? Com diversas iniciativas. Não é conversa fiada. Não é conversa fiada, também que bom que você reconhece isso, aumenta ainda mais o nosso orgulho, né? Porque é muito esforço, a gente gasta muito com isso, investe muito nisso, pesa como complexidade de gestão, como custeio mesmo da empresa, né? Mas é um sacrifício que a gente faz agora no curto prazo, diminuindo a rentabilidade do negócio, mas que propicia, bati no microfone, que propicia um crescimento sustentável, um crescimento muito responsável, muito consciente, né, com limites de endividamento, com planejamento. Cada loja nova foi feito com pesquisa, com análise, com orçamento. De 6 em 6 meses, a gente apresenta um plano. Está aderente ou não está aderente ao plano de negócio? Está dando retorno ou não deu? Essa loja deu payback dentro do prazo ou não deu? Como é que está? Então, assim, é muito cuidadoso, entendeu? Porque, assim, como sucessor, né, é triste ver quanta empresa capixaba que sucumbiu. Empresa líder. Que não teve sucesso na sucessão e no mercado. Teve sucesso. Teve. Cresceu pra caramba. Mas ficaram ricos. Mas às vezes a empresa sucumbe. Entendeu? Chega num momento que não alcançaram o sucesso. Chegaram lá. Entendeu? Mas não tem continuidade. Eu acho que o sucesso do momento
às vezes, fala assim, poxa, se chega num momento que deixa um prejuízo para o trabalhador, para o fornecedor, não é bacana. Não é bacana. Entendeu? Então, eu não queria ser mais um exemplo. Falar assim, poxa, essa empresa cresceu e não é mais a mesma. Porque às vezes está ali, está crescendo, mas perde a sua característica, perde a sua qualidade. Essência. Né? Então a gente é reconhecido, né? Eu trabalho uniformizado porque eu tenho muito orgulho da marca que eu represento, né? E aquela coisa assim, a gente, quando eu vim trabalhar com meu pai, ainda adolescente, a empresa já era líder, ela já tinha uma reputação. Então, o que ela é hoje não é mérito só meu, né? Eu fiz ela crescer, eu fiz ela acelerar, eu tenho a minha contribuição importante também. Mas assim, quando eu cheguei lá, a gente já era a maior rede, já era líder de mercado, já era líder de lembrança. Entendeu? Então, assim, a responsabilidade de manter e crescer e evoluir mantendo isso tudo e aumentando a satisfação dos nossos clientes, entendeu? Isso daí dá orgulho e é um trabalho árduo. Olha, eu tenho aqui facilmente algumas listas de, digamos, palavras-chave: planejamento, sucessão, cuidado. Parabéns porque isso indica, e para nós com certeza ali uma sinalização de alta gestão, que, mais uma vez, preciso de dizer para todos que nos assistem com muita força: nós, o Movimento CDL Vitória, de alguma maneira esteve presente. E o Vinícius, sim, foi um presidente que marcou história aqui, e tudo isso que ele pôde testemunhar para nós lá quanto empresário, ele colocou na CDL Vitória. Então, você marcou a história para nós e também contribuiu muito fortemente para a gente chegar aonde nós estamos, especialmente dentro dessa atuação da CDL Jovem. Muito obrigado por isso. Eu humildemente falo, olha, eu recebi muito mais do que eu dei. Que bom que eu pude contribuir, mas eu devolvo. Então, eu falo assim, ó, obrigado, mas eu falo, vocês contribuíram demais para o meu desenvolvimento como pessoa, como líder, como empresário, né? Eu sou muito grato a esse convite do seu Elcio, né? Sou muito grato depois ao Marcelo, ao Stanislau, ao Carlão, né? Todos os presidentes que vieram depois, né? O Cláudio, o Adriano, né? Voltou o Stanislau, né? E agora o Rogério, né? Sempre os presidentes da CDL Vitória dando apoio. A gente é um departamento da CDL Vitória, né? Então a gente recebe todo o apoio, sempre teve muito espaço, teve reconhecimento, e a gente é muito grato por isso, porque eu tenho certeza que, assim como contribuiu para a minha trajetória, para a minha formação, tenho certeza que ajudou ao Léo, ao Adriano, ao Renzo, tanta gente que passou aqui junto com a gente, né, que construiu essa entidade junto com a gente, e tantos outros. Eu estou citando alguns nomes, mas claro, tem assim, muita gente, né? A Kátia mesmo, que foi uma pessoa que participou lá do primeiro grupo, da primeira diretoria, voltou agora para a CDL Jovem. Então, eu que agradeço. Vocês marcaram a minha história. Muito obrigado, Vinícius. Eu teria aqui pelo menos mais umas 2 horas para falar com você de um monte de coisa. Mas ficamos por aqui hoje, e a CDL Vitória gostaria de entregar um pequeno mimo. Muito obrigado. Por ter vindo aqui falar um pouco com a gente. Obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. E eu tenho certeza que teremos mais oportunidade. E eu tenho sido, inclusive, provocado por muitos que têm contato comigo para a gente fazer mesa redonda de conversa com pessoas que são case de sucesso, como você, empresarial. Teremos oportunidade. Então, você que nos segue, continue nos seguindo. Quem não segue, chame para seguir, porque tem novidades por aí. Muito obrigado, Vinícius. Obrigado a você.